Boa tarde a todos. Vou tentar ser o máximo objetivo ao passar minha posição. Eu sei que a minha posição não tem muito, crédito com o governo, das autoridades, mas ter sido um policial ferroviário federal, eu tenho uma experiência vasta no período que eu, trabalhei nas ferrovias do Brasil, fazendo policiamento, fazendo a segurança, vendendo materiais da extinta rede ferroviária, assim como os colegas também o faziam, com essa obrigação de passar os materiais, de fazer a venda das sucatas e demais. Mediante esses fatos, eu quero que os senhores entendam que é o seguinte: as ferrovias e as rodovias são áreas completamente diferentes. As rodovias, sim, ela lida mais com as pessoas, o fluxo de transporte rodoviário, lógico, tem uma situação diferenciada dos policiais ferroviários federais. Que as ferrovias, um vasto, enorme território ferroviário federal no Brasil inteiro, cortando o Brasil por diversos estados, ela gera um patrimônio enorme, todo espalhado pelo Brasil inteiro. Então é o seguinte: o transporte ferroviário fica muito vulnerável, não do transporte ferroviário, à mercê da bandidagem, do saqueamento, do vandalismo, a invasão de terrenos da União e demais. Como realmente agora com as concessionárias são diversas, não é tanto igual as rodovias. E mediante a criação do decreto, o marco regulatório das ferrovias, a gente achava que realmente as concessionárias iriam fazer um investimento nas ferrovias do Brasil, principalmente essas que não estão mais abandonadas, tudo mais. E havia um estudo para reativar esses trechos ferroviários. E nós estamos vendo que isso não ocorre. Por quê? As concessionárias estão devolvendo vastos territórios de ferrovias abandonadas. E o vandalismo é enorme. E as concessionárias estão deixando os vagões, materiais rodantes, o patrimônio da União, patrimônio nosso, à mercê da bandidagem, sem policiamento, sem nenhuma segurança. Então, estão saqueando, cortando vagões, vendendo com sucata, as concessionárias fazem, e a gente não sabe para onde vai esses recursos. E mediante, agora, recentemente, a malha leste-oeste realmente está paralisada. É um absurdo. Gastaram milhões na criação desse trecho. Agora que está chegando ao fim, paralisa as obras. Aí os senhores dá para entender. E outros fatores na devolução dos trechos ferroviários que não tem interesse para as concessionárias, já citei. As mesmas estão devolvendo. Caberia uma multa enorme, ela tem uma multa enorme e tudo mais para as concessionárias. As concessionárias estão alegando que esse valor deveria regressar para eles investir na própria manutenção das próprias ferrovias. Um absurdo. Porque é o seguinte: eles já fizeram o quê? As ferrovias já foram privatizadas. E na minha época houve uma grande reforma dos trechos ferroviários antes da privatização, para deixar tudo de mão beijada para as concessionárias. E as concessionárias estão fazendo isso. Que estão realmente... as ferrovias é diferenciada. As fronteiras estão abertas, passa tudo. Os trens, os vagões de container que tem muito aumentado, passam sem ser vistoriados até o destino. No porto, chegando, pode até ser vistoriado, mas ao decorrer do trecho não é vistoriado. Aí pode passar de tudo. Entendeu? E a gente observa, nesse período, não há policiamento de outros órgãos de segurança pública, que seja rodoviária, ou federal, ou seja o que for. E muitos vandalismos ocorrem, as fronteiras continuam abertas. Então o governo não interessa realmente nas ferrovias. Vamos ser objetivo.
Ele fala que quer realmente investir em ferrovias, não está acontecendo. Algumas concessionárias de fora do exterior que estão vindo para o Brasil investindo, mas não está tendo um certo planejamento dos órgãos do governo federal para aproveitar esses investimentos. Volto a frisar, essa PEC, criação da Polícia Viária Federal, em relação às ferrovias, os senhores acham que os rodoviários vão fazer o policiamento nas ferrovias ou hidrovias, que nem tem conhecimento, não tem experiência, não tem efetivo, não tem nada? Logicamente não. Eles vão atender as ocorrências. Mas fazer o policiamento, se na própria rodoviária eles não têm estrutura pessoal, vão fazer nas ferrovias? A verdade é a seguinte, que as ferrovias é uma mina de ouro. Muitas concessionárias estão devolvendo e vai bilhões se pagam na devolução. São patrimônios da União, é mina de ouro. E se corta vagões, vende sucata, patrimônio da União, a gente não sabe se realmente esses órgãos, né, a NTT e os demais aí, se realmente trabalham com seriedade. Por que não? A gente fica em dúvida. Por quê? Nas margens de níveis, passagem de níveis, ou por exemplo, não tiram cancelas, entendeu? Tira toda a segurança, né, do pessoal, dos brasileiros, no transporte urbano também, de passar nas ferrovias do Brasil. Então não está havendo um certo, vamos ser objetivo, um investimento adequado, estão sendo deixados de lado. O governo, sendo verdade, o governo não acho que não quer realmente o policiamento nas ferrovias do Brasil. Porque nós, policiais ferroviários federais, nós tínhamos a incumbência de fazer todo o policiamento, todo o patrimônio dos senhores, né, passava em nossas mãos, e nós fazíamos a venda, entendeu, dos materiais, né, logicamente que passava para os órgãos competentes, e nós fazíamos a passagem do material, né, da sucata para as pessoas, pode-se dizer, os representantes, os sucateiros. E nós passávamos o material para eles. E agora nós não temos esse pessoal. Volto a frisar. A PEC é super interessante, a integração das forças de segurança do Brasil inteiro. Sim, é muito importante. Mas em relação às rodovias e ferrovias, é completamente diferente. Os rodoviários, a gente entende o belo trabalho e tudo, que nas rodovias as drogas passam muito mais que as ferrovias, eu acredito, né? O trabalho que eles têm feito, o investimento enorme que o governo tem feito nas rodoviárias. E volta a frisar, bate de encontro à Polícia Federal e tudo mais, que a expansão é enorme, né, dessa Polícia Viária Federal. Entendeu? E volta a frisar, a Guarda Municipal também, volta a frisar aqui, foi reconhecida, né? E falta realmente detalhes para se colocar como polícia, mas aí o ministro Lewandowski já de cara, né, já colocou na PEC. E sendo os policiais ferroviários federais uma instituição imperial de 170 e tantos anos, deixa de lado, desconhece os direitos constitucionais. E volta a dizer, vai para STJ, já não deu ganho de causa, porque o ministro Gurgel lá solicitou as nossas representações tinham certas dúvidas. E já disse anteriormente. E o nosso colega, né, advogado lá, teve lá, explicou e tudo, mas mesmo ficou satisfeito, ministro, mas não deu ganho de causa. Logicamente vai passar para o STF a mesma coisa, porque o ministro Ricardo Lewandowski, ele já trabalhou no STF, ele tem pleno conhecimento. Agora o mesmo, né, teve lá solicitou novamente o nosso advogado para tirar algumas conclusões, levar documentos e tudo. O mesmo colega nosso fez o que ele pediu e tudo mais, e parece que ele nem viu nem nada, já apresentou a PEC. A gente sabe que realmente ele não quer, o presidente Lula não quer policiamento ferroviário federal.
Eles não querem a fiscalização. Que ali, firmas de vigilância que faz escolta armada não pode, é contra as normas da Constituição Federal, e isso ocorre. Entendeu? Muitas firmas de vigilância são de deputados federais. Então, há muito interesse por detrás das ferrovias do Brasil. Recentemente, né, a ministra lá, bonita, né, Gleisi Hoffmann, né, ela foi nomeada com o intuito de apressar a PEC. Um absurdo citar isso aí. O presidente Lula esteve na China, né, para lutar pela venda da nossa carne, dos aviões da Embraer, entendeu? E levou os presidentes da Câmara e do Senado, logicamente com o intuito da aprovação da PEC. Volto a dizer, não há necessidade de mexer na Constituição, não. Cria-se essa PEC, mas o intuito parece que é só realmente acabar com a Polícia Ferroviária Federal, que os empresários querem policiamento, para eles serem, né, fiscalizados pela União. Não querem, lógico que não querem. E as autoridades querem. Ali tem muito retorno financeiro por detrás. Eu acho que deu para os senhores compreenderem. Então, por isso que eles não querem o policiamento ferroviário federal. Então, a gente volta a frisar, a gente está querendo passar para os deputados federais que tenha carinho pela nossa história. Volta a frisar, tem que falar, doutor Marco Antônio da Silva Costa, procurador federal, do Ministério Público Federal também. O mesmo dá uma aula de direitos constitucionais e o governo não quer reconhecer. E a gente está passando o tempo, a gente fica realmente... Eu tenho que postar com frequência, porque ele está agilizando o governo, a aprovação da PEC. E nós contamos com os deputados federais, os senadores, que com nossos votos estão aí para observar, lutar pelos nossos direitos constitucionais, coisa que o presidente não faz. No segundo mandato teve lá um vídeo postado, tem que falar. O mesmo falou que estava quase tudo certo, só faltavam detalhes do AGU e o planejamento, agora o mesmo desconhece. E o outro vídeo com a doutora Ivete, né, secretário de Segurança Pública, Ballesteri, também teve lá comprovando falsidade ideológica do antigo Ministério dos Transportes, informando que não havia policiamento na extinta rede, um absurdo. Já foi comprovado. E não houve justiça. E aí eu cobro das autoridades. Por quê não houve justiça? Crime de responsabilidade está lá no artigo 84, cabe o chefe do executivo regulamentar a Polícia dos Caminhos de Ferro. Está lá, tem que regulamentar, cabe o chefe do executivo, artigo 84, está lá, tem que reconhecer o que está na cláusula da Constituição Federal. E o mesmo não faz. E os ministros, volta a citar no artigo 101, está lá. Quem nomeia os ministros? O chefe do executivo, é o presidente. Vocês acham que os ministros vão de encontro ao chefe do executivo? Lógico que não. Então a nossa luta é muito injusta. A gente sabe que está muito difícil a nossa situação. Está quase impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso que eu vou continuar postando, passando a sociedade em si, mostrando, se fizerem isso que estão querendo, uma das maiores injustiças do Brasil. E eu já lancei um livro, entendeu? Falando toda a situação da Polícia Ferroviária Federal. E isso vai ficar lá na história, mesmo que eu não consiga o meu objetivo. Mas eu vou lutar, vou continuar lutando. Até que eu não tenho forças. Mas eu peço encarecidamente aos senhores que tenham conhecimento. É muito diferenciado as rodovias das ferrovias. Eles não querem policiamento nas ferrovias, não. Os policiais rodoviários federais só vão atender a ocorrência. Policiamento não vai. Com certeza que não vai. Porque aí há muita coisa por detrás, muitos interesses pessoais do governo, ok? Vai um bom dia, fique com Deus.